Redes sociais foram parar no Supremo Tribunal Federal quando fala-se em publicações que configurem crime. Explica pra gente o que muda. Matheus Chu, bom dia. Bom dia, Andressa, Jane, Rosane, a todos que nos acompanham. Um julgamento complexo que levou 12 sessões do Supremo Tribunal Federal até o desfecho tomado ontem, quando foi fixada a tese da interpretação do Supremo sobre o Marco Civil da Internet, especificamente sobre o artigo 19, que trata, como você disse, da responsabilização das redes por conteúdos que sejam crime ou ofensa de alguma forma, né? Crime de maior ou menor potencial ofensivo. Bom, em resumo, alguns trechos aqui que eu quero destacar que o Supremo decidiu, os ministros entenderam que crimes contra a honra, estamos falando aqui de injúria, calúnia e difamação, muito comuns, né, Andressa, em redes sociais, eles ainda vão precisar de ordem judicial para a retirada de conteúdo do ar, especificamente sobre este crime. Mas há uma mudança importante na interpretação do Supremo sobre outros tipos de crimes que, neste caso, vão exigir uma fiscalização ativa, ou seja, a iniciativa das redes sociais para identificarem a propagação destes crimes e, por conta, removerem o conteúdo. Estamos falando crimes de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e automutilação. A gente tem falado, né, Andressa, Jane, Rosane, de muitos casos de adolescentes tirando a própria vida, se automutilando, né, por conteúdos divulgados nas redes sociais com este incentivo. E as redes sociais diziam que não têm responsabilidade sobre este conteúdo, que estão ali só como uma plataforma de divulgação e que não poderiam ser responsabilizadas. O Supremo diz que não, que elas são sim responsáveis e precisam monitorar estes conteúdos e deletá-los, né, para evitar danos maiores. Em outros tipos de crimes há essa exigência também de um monitoramento ativo. Posso citar, por exemplo, crimes de terrorismo, inclusive atos preparatórios, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, também incitação à discriminação em relação à sexualidade ou identidade de gênero, crimes contra a mulher, crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, tráfico de drogas. Todos esses crimes que eu citei aqui, Andressa, não tem muita polêmica envolvida. Está muito claro que é crime, não precisa de muita interpretação para saber, né, quando há a indução de uma automutilação, um suicídio, um terrorismo, por exemplo. Mas aí entra um ponto delicado. Crimes que envolvam atos antidemocráticos. O Supremo entra nessa linha que gerou tanta discussão e ainda gera sobre suposto abuso de autoridade, e diz que as plataformas precisam uma fiscalização ativa e remover conteúdos que envolvam atos antidemocráticos. Mas a gente viu, né, Andressa, muitas decisões do próprio Supremo que são questionáveis. Se uma crítica a um poder, se a crítica a um ministro, se a crítica a um governo, se a crítica a um deputado ou um senador, se isso é antidemocrático ou não, ou se faz parte do jogo da democracia, né, de uma discussão saudável e de um descontentamento que exista com A ou B, o que é natural, né, no regime democrático. Então, neste ponto específico, eu acho que a decisão do Supremo ainda vai gerar muito desgaste, muito debate. É possível até mesmo que o Congresso, né, se volte contra esta interpretação do Supremo. Não vai parar aqui, né, a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo até disse, né, Chu, que essa decisão vale até que o Congresso faça uma lei alterando. Me parece que é indiscutível que em casos de incitação à violência, incitação a crimes, as plataformas têm que ser responsabilizadas. As plataformas não podem tratar a internet como terra de ninguém. Não é porque é a internet que não tem responsabilidade. Eu penso que as plataformas têm que ter a mesma responsabilidade que temos nós, os meios de comunicação. Não é censura prévia, mas em caso de identificação de alguém, se um veículo como a Rádio Gaúcha, ou a Zero Hora, ou qualquer veículo de comunicação, publica alguma coisa incitando a violência, incitando o crime, ela é responsabilizada. Uma rádio pode até sair do ar se fizer esse tipo de coisa. Tem um detalhe, né, Rosane? As redes sociais, as plataformas, elas monitoram tudo que a gente faz para vender propaganda. Exatamente. A gente comenta que está precisando de uma televisão nova, vem um anúncio. Por quê? Porque estamos sendo monitorados com interesses comerciais. Este monitoramento, diz o Supremo, precisa ocorrer também para impedir a propagação de discurso de ódio.
O único problema, como eu coloquei e ressalto aqui, é a interpretação no caso de atos antidemocráticos ou do que afeta ou não a democracia sobre um comentário, né? Um comentário político e tal. E isso a gente já tem discussões e questionamentos até quando envolve uma decisão judicial, que foi lá e analisou a fundo o caso. Imagina numa decisão prévia, né? De uma plataforma de rede social. Aí a gente entra num ponto bem delicado. Mas os outros crimes eu acho que é unânime, né? A ideia de que as redes precisam, sim, usar esse sistema de monitoramento que tem para combater esses crimes, né? Ô Chu, e os 18 novos deputados, coisa boa, né? Vai ter 18 novos deputados federais, as coisas vão andar de forma célere, os projetos do povo vão andar mais rápido. A gente não teve tempo ontem de falar mais sobre isso, óbvio que eu estou sendo irônica aqui. O Brasil não precisava mais deputados, Chu. Não precisava. Quando foi votado na Câmara, até houve uma tentativa de reação de muitos parlamentares. A gente divulgou aqui que ampla maioria da bancada gaúcha foi contra na Câmara, e ontem vocês trouxeram a informação também de que os 3 senadores gaúchos, né, quando houve a análise no Senado, votaram contra. Isso não foi suficiente para derrotar o projeto. Mas o que acontece, né, Andressa, é aquela interpretação de sempre no Congresso de não desagradar ninguém. O Supremo decidiu o seguinte: bom, desde a década no começo dos anos 90, a gente não tem uma atualização das bancadas em respeito à mudança nos índices populacionais, né? O Rio Grande do Sul, quando a gente olha o mapa do Brasil como um todo, ele perdeu população proporcionalmente aos outros estados. Então ele deveria ter uma bancada menor. Santa Catarina cresceu, então deveria ter uma bancada maior. O que a Câmara fez para não diminuir as bancadas dos estados, como a do Rio Grande do Sul, que sairia de 31 deputados para 29, ela decidiu somente recompor aqueles que precisavam de mais parlamentares. E aí, é claro, traz um gasto enorme, né? Inclui 18 cadeiras a mais. E quando a gente está falando de um deputado, é óbvio que não é só o salário dele, né, André? É o gabinete que vem junto, são as emendas parlamentares, enfim, é todo o gasto envolvido. E a gente já tem muito parlamentar, são 513. Eu, inclusive, acho que tinha que discutir reduzir esse número, tá? Porque é demais. Concordo contigo. São Paulo tem 70 deputados. Mas, enfim, aumentou-se para 531. O Senado concordou, não ia, é claro, contrariar os interesses da Câmara. E agora não tem saída, né? Eu até tenho dito, o presidente Lula poderia vetar, mas não vai fazer isso, né? Até porque se vetar, o Congresso derruba e agrava ainda mais a crise. Refém não tem condição de negociar, Chu. É isso. E aí eu entro no meu último ponto. Por que o governo é refém do Congresso? Desde o início do governo, mas cada vez mais. Principalmente, Andressa, pelo que a gente chama na política de café frio, né? Muitos parlamentares passaram a ver o governo como enfraquecido e nos bastidores dizem que consideram cada vez menor a chance de reeleição do presidente Lula. E isso ajuda a explicar o porquê da derrota nesta semana. Não é a derrubada do decreto do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Esse decreto ele cairia, isso já estava precificado. Foi a forma como ocorreu. As lideranças, entre eles o presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, decidiram votar sem avisar o governo, né? Em uma semana em que Brasília estava esvaziada. Quem nos acompanha todo dia até vai estranhar. Poxa, tu falou que na quarta-feira que não tinha ninguém no Congresso, como é que foram lá e votaram e derrubaram o IOF? De fato, não tinha. Tinha meia dúzia de parlamentares aqui. Fizeram uma sessão virtual, remota, tinha deputado no exterior, deputado fazendo festa junina nas bases. Foram para o celular votar e derrubar esse decreto. Tudo isso como uma estratégia de derrotar o governo e de sangrar ainda mais o Planalto nessa relação. Obrigada, Chu. Bom fim de semana.